Repararam como esse mês foi muito menos colorido que o habitual? Mas muito, muito, muito menos. Uma coisa que sempre me impressionou muito nesse mês, que as pessoas acostumaram a chamar de mês de orgulho LGBT, é um mês inteirinho de, digamos, homenagens. O período que as empresas se dizem alinhadas com esse movimento, como elas eram amiguinhas do movimento, mesmo sabendo que lá dentro das suas estruturas o máximo que se faz, e olha lá, só as grandes, né? Era fazer com que alguns departamentos de diversidade fizessem o marketing correr aí para fazer algum tipo de barulho e torcer para ficar bonito na fita, né? Na hora de conversar com os investidores. É muita barulheira. E aí, ao mesmo tempo, e muito rapidamente, o foco virou também para o público trans, que representa basicamente aí 0,5% ou menos da população. Para falar de falta de saneamento básico, não, ninguém faz campanha. Mas vamos ficar falando aqui de que a gente ama esse público A, que a gente ama o público B, porque dá menos trabalho e sai muito mais barato, claro. Então, gente, o problema é o seguinte: cadê o arco-íris esse mês, né? Vamos então tentar desvendar esse mistério em 3, 2, 1. Muito bem, na virada do mês de junho é muito comum a gente ver aquele monte de perfis no X por aí afora que começa a contabilizar os logos de empresa coloridinho, né? E é fácil isso porque o logo colorido salta nos olhos das pessoas ali na página, no X, nessa multidão de perfis em espaços também como Facebook também, né? Um dos pontos que mais destacou sempre foi a questão, obviamente, da hipocrisia, né? A hipocrisia progressista, logos coloridinhos que se esparramavam nas multinacionais nas suas sedes de diferentes países, surpreendentemente sempre se mantinham intactos, não ficavam coloridinhos nos países do Oriente Médio. E isso por si só demonstra uma obviedade. Tratava-se então de uma ação de marca. Não tem nada a ver com, respeito, amor, reconhecimento, coisa que vale. Porque se uma empresa respeita, ama, seja lá o que for, a razão, que é a razão em si para ela mudar a cor do logo no Brasil, é porque isso deveria ser, em tese, um valor universal da empresa, certo? E não é, porque ela não pode ser valor universal no Brasil e não ser valor universal na Arábia Saudita, né? Então não é, nunca foi. E entre demonstrar o tal do respeito e perder negócio nos Emirados Árabes, que se lasque a comunidade LGBTinhas deles lá, né? Atacou o cara do prédio? Paciência, pelo menos não parei de vender carro nem notebook, né? Ema, cada um com seus problemas. Por algum acaso, nesse mês então tão importante, não se via protestos também contra a China nos anos anteriores, que tem, por exemplo, uma política de impedir a apresentação de pessoas que eles dizem afeminadas na TV, ou protestos contra a Rússia. O otário de esquerda que baba ovo para o movimento LGBTinhas aqui no Brasil seria preso se fosse para a Rússia fazer passeata. Seria espancado na maior parte dos países do Oriente Médio e censurado se fosse na China. Mas esses países ainda assim são o máximo para a esquerdaiada, né? Pois é, e principalmente a militante. Se esse cara fosse para a Palestina, seria o fim dele, como foi, por exemplo, vamos ver se eu acerto o nome na pronúncia aqui, Ahmed Abu Murkiye, eu acho que é assim que se diz, Ahmed Abu Murkiye, que era um exilado, veja bem, já era de cara um exilado palestino, morando em Israel por ser gay, tá? Por isso que ele exilou. E quando ele decidiu um dia visitar a família dele de volta lá na Cisjordânia, em Hebron, mais exatamente, ele foi assassinado e decapitado, e o corpo dele jogado na rua para ficar como exemplo para essas coisas, não fazer essas coisas feias, né? E aí, o mesmo carinha bonitinho aqui, que pinta o cabelinho, aquela coisa toda, fica gritando Palestine will be free, né? Não é lindo? Então, pois é, são hipócritas, né? Na verdade, eles não se importam com o tal do Abu qualquer coisa, porque tá longe dele.
Sabe o que é interessante notar especificamente no caso brasileiro? É que o ápice dessas campanhas de comunicação e do discurso se deu exatamente durante o governo passado, que era, teoricamente, um governo homofóbico, autoritário. E murchou essa coisa toda exatamente agora, em uma administração de esquerda. E o que será que aconteceu? Os direitos já foram alcançados, então não precisa lutar mais? Cadê todo mundo, gente? Cadê o arco-íris? Sumiu, né? Cadê o volume de 1, 2, 3, 300 milhões de pessoas na Paulista no dia da parada? Nesse ano foram contabilizados aí praticamente, se não me engano não, tá aqui, 50 mil. 50 mil não, quase 50 mil, segundo a Globo, que ainda fez o favor de dar uma mãozinha, arredondou para cima, né? Quase 50 mil. E aí, para e pensa. Você acha normal que todo aquele barulho que sempre existiu, gigantesco, do nada, simplesmente evaporou? Do nada? De um ano para o outro? Do que será, gente? Que direitos alcançados? Felicidade? Todo mundo está andando de mãos dadas pelas ruas? Eu acho que não, hein? Acabou o dinheiro. Meus caros, o problema é o seguinte. Acabou o dinheiro, é isso. E não é que acabou o dinheiro aqui no Brasil, porque a nossa economia tá um lixo, tá? Acabou o dinheiro internacionalmente para esse tipo de coisa. E quando o dinheiro começa a rarear, o que tem mais no mundo é alma caridosa que pula fora do barco, tá? Então, acabou o dinheiro, então eu já não me importo mais tanto assim com esse pessoal, né? Mas se eu sair da bolha, só porque você está falando que acabou o dinheiro, desculpa, eu não preciso acreditar que é verdade. Ok, então vamos fazer uma coisa que a gente gosta de fazer, que é mostrar recibo, né? Vamos lá, se o assunto é dinheiro, de onde vem sempre a maior parte? Governo, grandes fundos, concorda? Então vamos lá, primeiro lugar, Trump, né? Ele fechando os cofres do Estado para projetos de política do setor. O que a gente observa claramente é como muitas ONGs, tá? ONGs aqui, entre aspas também, pseudo-ONGs, elas viviam penduradas no Estado para fazer barulho, tiveram aí o cofre esvaziado. E sem dinheiro vindo do governo americano, acabando a mamata, acaba junto o barulho, que é basicamente a única coisa que essa turma tem feito nos últimos anos. Porque, gente, luta por direito, me poupe, né? Não tem nenhuma. Se o governo americano via USAID estava financiando musical gay no Peru ou trans no Peru, imagina o que corria de grana do governo americano para dentro dos Estados Unidos. Não é preciso ser matemático para ver o volume, a fortuna que saía do pagador de imposto e retornava para esse tipo de ação, né? E aí vamos falar dos fundos também. Ok, vamos lembrar do maior deles, BlackRock, né? Frase do Larry Fink em junho de 2023, tá? CEO da BlackRock. Aspas aqui. Tenho vergonha de ter entrado nessa conversa sobre na verdade ele falava ESG e diversidade. Ela foi armada por forças extremistas de ambos os lados. Ele falou isso numa entrevista na Aspen Ideas Festival de junho de 2023, tá? E sim, claro, Sr. Fink, com certeza, pressão de ambos os lados. As senhorinhas, né, católicas e tal, fizeram muita pressão por esse panorama. Claro que sim, ambos os lados pressionaram muito para vocês entrarem nessa. Não me engano que eu gosto. O que começou então como protestos contra marcas, a gente lembra, Budweiser, a gente lembra, teve Gillette lá para trás, depois teve Harley Davidson, teve de tratores, eu não vou lembrar agora de cabeça, terminou como aversão a produtos, perda de dinheiro real, certamente em algum momento acabou pesando também no bolso dos grandes fundos, que passaram a fazer de conta que, nossa, eu nunca gostei desse negócio de DEI, viu? DEI é uma coisa nada a ver, por que eu fiz isso, né? Quer ver? A BlackRock removeu todas as referências diretas de DEI no seu relatório anual de 2024, esse último agora. Saíram termos como diversidade, equity e até os dados demográficos por gênero e raça, que eles faziam muita questão, botavam em quadrinhos bonitinhos lá. Tirou tudo.
Adivinha de onde vem o dinheiro grosso, gente? Se essa turma não se importa mais, acabou o dinheiro. Recentemente, agora em maio de 2025, foi feita uma análise para ver as referências de DEI, que tinham os relatórios das empresas que compõem a lista da Fortune 100, lá, Fortune 100, e elas despencaram essas referências em 72% entre 2024 e 2025. Acabou a referência, acabou o barulho, acabou o dinheiro. E eu falei da BlackRock saindo aí de fininho, né? Mais outras gigantes aí do setor financeiro, tipo Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, todas também ou eliminaram totalmente ou colocam essa informação meio escondidinho para não dar problema sobre políticas de diversidade nos seus relatórios. E sabe o que acontece quando o governo corta a verba pública e as grandes corporações fecham a torneira? Acaba o grosso do fluxo financeiro. E eu estou exagerando? Eu prometo que não. Então vamos lá. Um conhecido veículo de temática gay ficou ruim, né? Britânico chamado Gay Times, tá? Uma revista lá deles. Perdeu 80% dos anunciantes no último ano, resultando em um corte de 5 milhões de libras na receita do veículo, incluindo então aí necessidade de demissões e, consequentemente, menos barulho, medo dos anunciantes de parecerem woke. Veja, não é mais só deixa eu cortar porque é bom, mas existe um componente aí também que é extra. Eu não só não vou botar porque não preciso mais colocar, como eu vou deixar de patrocinar porque eu tenho medo que pensem que eu sou woke. E isso é muito complicado. E em Denver, por exemplo, as doações para a parada gay lá deles caíram 62% comparado com a parada de 2024. Tá? Empresas cancelaram, reduziram o patrocínio por medo, inclusive, de retaliações políticas. Em Nova York, a Heritage Pride, também a parada deles, teve um déficit de $750 mil depois que um quarto dos patrocinadores deles picaram a mula. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. E por que acabou? Porque as empresas eram ruins e aí elas ficaram boas e agora ficaram ruins de novo? Não é possível que uma mente só acredite nisso, né? Porque, veja bem, o primeiro passo, a turma finge que acredita. Acreditam que as empresas, de repente, do nada lá no passado, ficaram boazinhas e passaram a amar a comunidade LGBT. Só que agora vai ter que acreditar que deixaram de amar de novo depois de alguns anos. Difícil, né? E vai ter que mudar o discurso, então? Vai ter que mudar o discurso, então. Na verdade, gente, é porque era um bom negócio, enquanto foi um bom negócio. Agora não é um bom negócio, acaba o dinheiro. O problema é que, assim como todo progressista, uma parte é massa de manobra e uma parte é exploradora de oportunidades. O perfil do massa de manobra é aquele com pouco intelecto que achou que as empresas se importavam com isso. Importavam tanto que elas importavam mais com isso do que com os balanços dela. Olha que inocência. Empresas com missões humanizadas. Gente, que isso? Acreditar nisso é a mesma coisa que acreditar naquela baboseira do The Giving Pledge, né? Lembra da história do Giving Pledge? Que os bilionários se comprometeram. Do nada, teve uma chuva de bilionário que se comprometeu a, quem sabe, um dia dar a maior parte da sua fortuna. E quando doasse essa maior parte também, poderiam, por exemplo, doar para a fundação deles mesmos, que trabalham com ações das empresas deles mesmos, né? É uma coisa muito de coração. Para com isso, né? Essa turma tem, acho que a gente tem quantos anos? 10 anos, acredita em Coelhinho da Páscoa. É a mesma turma, essa aí que acredita nessa história toda, que acredita nos governos de esquerda brasileiros que criam aí um ministério ou uma autarquia com nome bonito, e aí para fingir que se importam, mas na verdade ele cria essa autarquia, o ministério com nome bonito, para, lógico, xoxar um monte de amigo com carguinho a troco de projetos. Projetos que nunca saem do papel em termos de mudança para qualquer dos grupos minoritários que eles juram de prejunto que eles se preocupam demais. Mas eu preciso reforçar isso aqui. Como a pessoa tem que ser otária para acreditar num negócio desse? Vocês já pararam para pensar? Você tem que obrigatoriamente ser otário se você acredita de coração, obviamente, né? É uma vontade tão grande de ganhar importância em um contexto político que ela aceita, e muitas vezes eu acredito que aceita
conscientemente fazer papel de otária para se sentir acreditada, benquista, representada, né? Então, assim, tudo bem, eu vou topar ser otário, é consciente. Porque sim, a política atual não gera mais nenhum tipo de representatividade, a gente sabe. Mas eu, como parte de um grupo especial, me sinto especialmente representado, só eles. Ainda que isso não mude nada na vida da pessoa, nada. Ela não ganha nada, não tem benefício nenhum real, né? A não ser dizer que ela é virtuosa, e ainda que tenha que pagar eventualmente por esse tipo de estrutura. E eu insisto que sim, isso pode ser na forma de imposto, isso pode ser na forma de preço ao produto final. Ou o cara acha que os 8 bilhões de dólares que eram gastos pelas empresas americanas, que elas tinham investido em DEI, era pago por quem? Por alienígena ou pelo consumidor lá na ponta? E não no preço final do produto, preço final do serviço, né? Claro que eles estavam pagando. Então sim, é o consumidor final que sempre paga por esse tipo de palhaçada, que além de ter um custo, e não é um investimento, é um custo, nem de longe se mostra positivo em termos de melhoria de produtividade. Isso é mais do que sabido, ao contrário, porque as políticas de contratação inclusivas não levam em consideração o mérito, e sim parâmetros que não têm nenhuma relação com os produtos ou serviços que são ofertados. Então, pois é, piora o serviço e fica mais caro. Grande parte dessa moda começou aí nas Big Techs, que estavam nadando abraçada e podendo gastar aí absurdos, porque elas estavam socadas de dólar de investimento. E não fazia diferença nenhuma contratar mais 50, 100, 200, 300 pessoas. Lembra a quantidade de gente que o Elon Musk demitiu e não fez diferença no X, né? O problema existiu mesmo para outros negócios que não têm a margem de lucro que tem as Big Techs, né? E aí, com a margem mais apertada, vai o preço para cima e o consumidor paga no carrinho quando fecha a conta. Hoje a gente vê empresas de tecnologia mesmo metendo fumo aí em funcionário, levas de funcionário, e pode apostar, os mais improdutivos, setores inteiros improdutivos vão ser os primeiros a serem cortados, e principalmente esses ligados à inclusão ou qualquer coisa parecida com isso. Minoria, você foi usado para fazer propaganda de grandes corporações e agora vai tomar um chute no meio do rabo e vai ser esquecida como se nunca tivesse existido na vida deles. Pode apostar. E aí faltou outra metade, né? Eu falei das pessoas, agora vamos falar do outro lado, do lado do esperto, né? A gente já falou do otário. Os espertos fizeram a vida nisso. Consultoria de inclusão, agência de comunicação para tratar com o público LGBT, diretor de agência de publicidades elegantes, que são elegantes que nem borracheiro, que do nada passaram a amar o público LGBT, nossa senhora, mas pelas costas lá continuavam fazendo seus comentários nos grupos fechados, né? Pois é. E as ONGs, as ONGs com os diretores ganhando uma belíssima grana. E os deputados também, sim, muita gente ganha dinheiro com isso. Meus caros, a paulada está sendo forte. Só por curiosidade, eu fui pesquisar os números lá no Data Republican, que é uma excelente base de dados para consulta de doações e afins, e eu joguei termos de busca por nome de ONG, para ver quanto de dinheiro público foi despejado nessas ONGs, tá? E aí vamos lá, eu peguei 4 termos. No nome, tá? Eu peguei ONGs com a palavra LGBT no nome, encontrei 43 lá nos Estados Unidos, tá? Que receberam 65 bilhões de dólares. ONGs com a palavra lesbian no nome, encontrei 43 que receberam 37 milhões de dólares. ONGs com a palavra transgender no nome, encontrei 14 que receberam mais 14 milhões de dólares. ONGs com a palavra gay no nome, encontrei 84 que receberam 83 milhões de dólares. E aqui dá para até tirar algumas, porque tem o nome gay lá no meio, por exemplo, tem Gaylord, é um nome americano, mas são poucos que sairiam, tá? Deve ter em torno de 80 aí que receberam em torno de 80 milhões de dólares. Veja, eu tô falando que ONGs que têm essas expressões no nome receberam, só elas, receberam 180 milhões de dólares. Eu não procurei uma ONG que se chamasse, sei lá, Caminho da Felicidade, porque eu não vou saber o nome de todas as ONGs que tratam de temáticas LGBT nos Estados Unidos, tá? Só usei essas 4. E ainda assim,
uma fortuna de 180 milhões de dólares saiu do bolso do contribuinte e foi para elas. E quando essa fortuna começa a secar, aí a parada começa a murchar. O patrocinador começa a abandonar, o consumidor começa a sacar e o negócio, porque sim, com raras exceções isso é só um negócio, o negócio começa a afundar. Porque parte dessa turma não passa de escroque usando dinheiro público e boa fé de alguns, tá? Doadores privados de boa fé ou pseudo-beneficiados, né? Eu espero de coração que mais esse capítulo woke esteja chegando ao fim e junto com ele todos os malandros associados. Mesmo sabendo que boa parte deles já fez a vida, já tá com dinheiro bom no bolso, tá? Ou no mínimo tenha conseguido algum espaço de fala e um belo aplique loiro na cabeça para ficar bonito no futuro, tá bom? Que fique satisfeito com isso. Para mim tá bom se esse negócio começar a acabar agora. É isso aí, pessoal, agradeço a presença de todo mundo. Vou fazer o nosso jabá, pedir para vocês não esquecerem do nosso Pix, 1, 2, 3, 5, 10 milhões de reais pingado, não é seco. Ou também pedir para entrar na nossa loja, lojasaindodabolha.com.br, lojasaindodabolha.com.br. E claro, sim, por favor, não deixe de acompanhar o nosso Compila, tá? Tá muito legal, tá ganhando tração e movimento, mais matérias, já estão agora mais de 550 matérias lá, um espaço muito legal para vocês fazerem pesquisa sobre N temas ou saber as últimas novidades aí do noticiário internacional, beleza? Um grande abraço para todos, o SDB Flash acabou, fique em paz. Saindo da bolha.